Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que alegria, que satisfação estarmos juntos aqui, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Deixa eu fazer uma pergunta, você já foi perseguido, caluniado injustamente, difamado injustamente? O rei Davi passou por essa situação. Quem nunca passou por essa situação, não é verdade? O rei Davi passou por essa situação e hoje nós vamos ver o que o rei Davi fez quando ele foi caluniado e difamado injustamente. Muito bem, antes de nós fazermos isso, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Se você não está inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, isso é muito importante, clique ali no sininho, clique em todas, porque sempre que nós lançarmos aqui um vídeo, você vai ser então avisado, vai ser notificado e você com isso não vai perder nenhum vídeo aqui. Então você está convidado a fazer parte aqui, vem se juntar a nós, é muito importante a sua participação também. E deixe o seu like caso você goste desse vídeo. Pois bem, o rei Davi passou por uma situação onde ele foi perseguido, caluniado, e até quando algo mal acontecia com ele, ele ouvia as pessoas dizendo bem feito, bem feito. Você já ouviu isso também a seu respeito, quando algo ruim lhe aconteceu? Tem pessoas que fazem isso, bem feito, né? Isso é muito ruim. E às vezes nós não merecemos isso, né? E o rei Davi ele teve uma reação, e nós vamos ver que reação foi essa que o rei Davi teve. Nós vamos olhar para o Salmo de número 70 e vamos ver como Davi reagiu diante dessa situação e depois nós vamos orar. Nós vamos interceder aqui por isso, vamos orar especificamente por isso, por você que está passando uma situação difícil, talvez alguém no seu trabalho esteja lhe perseguindo, lhe incomodando, difamando, querendo lhe derrubar, na escola, talvez um professor que esteja pegando no seu pé, ou até mesmo um colega da sala de aula, ou um familiar, por que não? Às vezes dentro de casa, um familiar que está ali tentando nos prejudicar, virou um verdadeiro adversário dentro de casa, um primo, um cunhado, um parente, um irmão, seja o que for, e nós muitas vezes não sabemos o que fazer. Estamos sendo injustamente perseguidos e perguntamos, meu Deus, o que foi que eu fiz para que isso acontecesse comigo? Na verdade, isso às vezes acontece. Então vamos ver como é que o rei Davi reagiu diante de uma situação como essa. O Salmo de número 70 é um salmo muito importante e é uma oração que o rei Davi fez diante de Deus nesse momento de dificuldade da sua vida. Vamos ler então o Salmo de número 70 juntos? Vamos todos ler. Se você tem a sua Bíblia, por favor, pega a sua Bíblia lá, acompanhe a leitura conosco. É muito importante que você tenha uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia, adquira uma Bíblia para que você possa ler a sua Bíblia todos os dias. Ler a palavra de Deus vai trazer alimento espiritual para a sua alma, vai lhe fortalecer, vai lhe dar a oportunidade de conhecer o propósito, a vontade de Deus para a sua vida. Vamos ler então o Salmo de número 70 juntos. Preza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressas, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Olha a oração, meu irmão, que o rei Davi faz aqui diante de Deus. Ele pede para o Senhor: Senhor, praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, Senhor, em socorrer-me. O que Davi está dizendo aqui? Senhor, te apressa, Deus, me livra desse sofrimento, me livra dessa aflição. Nós muitas vezes, quando somos perseguidos, injustiçados, caluniados, nós temos a tendência de querer nos defender, não é verdade? Nós temos a tendência de querermos fazer justiça com as nossas próprias mãos, usando argumentos, rebatendo e muitas vezes até nos vingando. Mas o rei Davi não faz isso. O rei Davi, a primeira coisa que ele faz é
buscar o Senhor. Ele busca Deus, ele se coloca diante de Deus e ele busca o socorro do Senhor. Meu irmão e minha irmã, quando você está sendo injustiçado, caluniado, difamado, e você se pergunta, mas o que foi que eu fiz para que isso acontecesse na minha vida? Busque o Senhor em primeiro lugar. Coloque isso diante do Senhor, porque você pode ter certeza que a mão de Deus sobre essa situação vai trazer uma mudança nessa circunstância. Porque Deus age nos corações mais duros, empedernidos. Deus age em todas as circunstâncias. Deus pode transformar uma maldição em bênção na nossa vida. É o que a palavra de Deus nos diz. Então nós temos que buscar o Senhor. Claro, nesse momento também é importante a gente fazer uma reflexão. É importante nós fazermos a reflexão e avaliarmos, será que eu fiz algo que contribuiu para isso? Será que a minha atitude, o meu comportamento, as minhas palavras, as minhas ações, as minhas reações têm contribuído para que haja essa perseguição, essa calúnia, essa difamação a meu respeito? Isso é uma reflexão que nós podemos fazer. E se há algo que nós venhamos a descobrir, e se você não sabe, talvez você possa pedir também a Deus. O Espírito Santo examina, esquadrinha os nossos corações, ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Então a gente pode pedir isso para o Espírito de Deus também. Senhor, me mostra, Deus, se eu fiz alguma coisa para contribuir para que essa situação acontecesse isso. Meu Deus, me mostra, Senhor, o que foi. Eu tenho uma parcela de culpa nisso. A gente pode pedir isso para o Senhor e o Espírito Santo vai nos mostrar se tem algo em nós. Então precisamos fazer essa reflexão, pedir que o Espírito Santo nos examine para saber se nós contribuímos para que essa situação viesse a acontecer. Agora, nós temos que lembrar que muitas vezes nós somos perseguidos, inclusive eu estou falando aqui de uma perseguição espiritual, maligna, diabólica, demoníaca. Muitas vezes essa perseguição ela vem de graça, sem termos feito nada, sem termos levantado um dedo contra ninguém. E somos perseguidos, porque a palavra de Deus diz em Efésios 6, 10 a 12, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então nós temos que ter esse cuidado, meu irmão e minha irmã, porque às vezes nós estamos sendo perseguidos, caluniados, difamados e injustamente. E estamos sendo vítimas de uma batalha espiritual. Então o que nós temos que fazer? Retalhar? Nos vingar? Retribuir? Não. Busque a Deus em primeiro lugar. Coloque isso na presença do Senhor. Coloque o nome dessas pessoas na presença do Senhor. Essas pessoas que estão lhe difamando, essas pessoas que estão lhe perseguindo, que estão querendo o seu mal, que estão dizendo aqui, como diz o Salmo, quando algo ruim acontece, bem feito, bem feito. Coloque essas pessoas em oração na presença do Senhor. Peça para o Senhor se apressar. Peça para o Senhor, Senhor, me livra, Deus, dessa situação. Nós vamos orar agora, e se você está passando por isso, eu quero interceder por você agora. Quero orar, interceder pela sua vida para que Deus lhe preserve de todo o mal. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, os guarda de todo o mal. O Senhor é uma cerca de fogo ao nosso redor, então nós precisamos orar e colocar isso na presença do Senhor. Eu vou orar e vou colocar a sua vida na presença do Senhor. Agora antes de nós orarmos, quero convidar você a compartilhar esse vídeo. Compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Compartilhe lá no seu grupo de WhatsApp, compartilhe nos grupos lá, porque provavelmente, se essa palavra não diz respeito a você, provavelmente tem alguém que precisa ouvir essa palavra. E Deus pode usar a sua vida para alcançar essas pessoas. Então compartilhe esse vídeo em nome de Jesus, porque com isso você estará compartilhando a palavra de Deus. Amém? Vamos então orar ao Senhor agora, vamos colocar essa situação diante de Deus. Eu vou pedir que Deus esteja guardando e livrando vocês de todo o mal. Agora, é importante lembrar, você precisa entregar sua vida a Jesus, você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Isso vai permitir que a graça, a bondade, a misericórdia de Deus estejam sobre a sua vida. Então nós vamos orar aqui e eu quero pedir que o Senhor te abençoe e te guarde. Você que é crente no Senhor, você que confia em Jesus Cristo, quero orar e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, para que Deus lhe guarde de todas essas investidas malignas, satânicas e diabólicas. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, porque podemos confiar em Ti, Senhor. Podemos confiar na Tua soberania, no Teu cuidado, naquilo que o Senhor faz por nós. Senhor, a nossa vida não pertence mais a nós entregamos a nossa vida a Ti, Jesus.
Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, nós pertencemos a Ti, estamos aqui para Te servir, Senhor. Mas muitas vezes, Deus, o inimigo se levanta contra nós. Muitas vezes nos deparamos com batalhas espirituais, Senhor. Muitas vezes o inimigo usa pessoas, Senhor Deus, para nos difamar, para nos caluniar, Senhor, sem termos feito nada, Senhor. Nada, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos guarde e preserve de todo o mal, Senhor. Preserva a vida deste homem, desta mulher que está sendo agora, neste momento, injustiçado, Senhor. Estão falando coisas dele e dela, Senhor, que não são verdade, Senhor. São mentiras, são falácias, Senhor. São fofocas, Senhor. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda este homem, Senhor. Guarda essa mulher, Senhor. Dá a ele a capacidade de se voltar para Ti, dá a ela a capacidade de se voltar para Ti, meu Deus, e buscar a Tua face, Senhor. Por isso eu te peço, como o rei Davi também, Senhor, apressa-te em socorrer-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, do mal, Senhor. Não te demores, Senhor. Venha em nosso socorro, venha em socorro deste homem e desta mulher agora, Senhor. É o nosso pedido, é a nossa oração, é o nosso clamor aqui na Tua santa presença, Senhor. Eu quero também te pedir que o Senhor sonde o coração deste homem e desta mulher, sonde o meu coração, sonde os nossos corações, se temos feito algo, Senhor Deus, que tem contribuído para isso, para que essa situação viesse a acontecer, que o Senhor nos revele, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, que possamos consertar, tratar, resolver aquilo que precisa ser resolvido. Mas Deus, nós sabemos que muitas vezes não fizemos nada, Senhor, e simplesmente o inimigo se levanta e usa pessoas para tentar nos derrubar. Eu quero te pedir, Deus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, acampa os Teus anjos ao nosso redor, nos livra e nos guarda de todo o mal, Senhor. Nos cerca, Senhor Deus, como diz o Teu profeta lá, Senhor, com uma cerca de fogo ao nosso redor, Senhor. Que o inimigo, ó Deus, não tenha, Senhor Deus, autoridade, nem ousadia, nem ingerência sobre as nossas vidas, Deus. Que possamos embraçar o escudo da fé e nos guardar, Senhor Deus, de todo o dardo inflamado do maligno, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, intercedo por este homem, intercedo por esta mulher, intercedo por cada um que está aqui conosco nesse vídeo, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos desde já por aquilo que o Senhor já tem feito e por aquilo que o Senhor vai fazer. Obrigado, meu Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Se você não está inscrito aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares. E se você chegou até aqui, é porque você gostou desse vídeo. Então, não se esqueça, deixe o seu like também. Que Deus abençoe a sua vida. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia diariamente, porque ela vai lhe fortalecer, lhe dar ânimo, vigor nesses momentos de luta e dificuldade que muitas vezes nós enfrentamos no nosso viver. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.